Em 2013, depois do projeto Luanda para Cristo, estava a se decorrer, houve aquelas semanas de conferência, eu fui passar as férias no Kazenga. No Kazenga, onde fui passar as férias na casa do meu tio, eles também são adventistas, fomos na igreja de Emissora 2. Na igreja de Emissora 2 apareceu um pastor, não me lembro se era ditamente pastor ou um pregador ou um ancião, mas já creio que seja um pastor. Okay. Ele pregou sobre a volta de Cristo, o impacto sobre a comunhão com Deus. Okay. E naquele mesmo momento eu tive a certeza, eu disse que eu vou ser batizado. Eu estipulei a meta, serei batizado no mês de setembro. Okay. Ainda nessa semana ou na próxima semana serei batizado. Ok. E depois, quando as férias acabaram, já estava para terminar as férias, eu saio do Kazenga e vou para Golfo 2. Quando eu cheguei no Golfo 2, eu cheguei nos meus pais, olha, a partir de hoje eu me decidi, vou ser batizado. Meus pais olharam. Você que está assim, rebelde, não escuta, ex-malandro, não desobedece, faz coisas e coisas. Não, você não pode ser batizado. Eu disse que eu vou ser batizado ainda esse mês. Meus pais disseram que não, vou ser batizado. Nós sabemos que a mãe tem mais aquela fragilidade, os filhos às vezes aproveitam essa fragilidade. E eu cheguei até a minha mãe, porque meu pai estava mesmo bem resistente. Para ser batizado tinha que ter a permissão dos pais. Okay. Porque era muito pequeno, na altura tinha 15 anos. 15 anos. E 15 anos mesmo é muito pequeno para decidir por si mesmo. Então, mas eu já tive aquela primazia de decidir, porque eram muitas mensagens, o conteúdo era muito, a educação já era do berço, então vi que não faltava mais nada, só faltava eu marcar o compromisso naquele dia que a partir de hoje vou seguir Cristo de coração. Okay. Então eu marquei isso, vou ser batizado. Eles negaram, disseram que não pode. Depois eu chamei a minha mãe e eu disse o seguinte: mãe, tudo bem, vocês não querem que eu seja batizado? Sim, tá bom. Por quê? Por causa disso. Ela explicou os motivos com que eu não fosse batizado. Eu disse o seguinte: tá bom. Eu, a partir desse momento, já que vocês não querem ser batizado por causa da minha rebeldia, por causa do meu desvio, se eu não for batizado esse mês, essa semana, já não vou ser batizado nunca. E se eu voltar, vou voltar para sempre ao mundo. É conforme aquela passagem quando Jesus expulsa demônio, que ele diz que vai, não peque mais. Porque se você voltar, se tem um demônio e 7 demônios vão voltar, quer dizer que vai ser o pior daquilo que a pessoa era. Então aconteceu o mesmo processo, eu expliquei isso. Se eu voltar, vou voltar para pior. E voltando para pior, você já sabe, vou fumar, vou beber, vou assaltar, vou voltar mesmo para pior. Okay. E a minha mãe, o plano dela é sempre que os filhos não se desviam do caminho do Senhor. Está no livro de Provérbios que diz que instruir o menino no caminho de onde deve andar, quando crescesse não se desvia deste mesmo caminho. Então, está no livro de Provérbios 22, verso 6. Aí diz que os pais devem instruir o menino. Ela, como sabia desse contexto, dessa narração bíblica, ela foi ter com meu pai: olha, o fulano não quero mais voltar. Se ele não foi batizado nesse período, ele disse que vai voltar. Meu pai estava mesmo resistente. Não queria. Como o processo já frequentava a BTO2, foi no processo que eu já estava ficando moldado com a mensagem de Deus, já estava querendo mostrar algo positivo, mas mesmo assim com meu pai ainda não era suficiente e era imaturo eu ser batizado. Havia uma vizinha, por isso que eu disse que sempre os vizinhos dão testemunho de onde você passa. Meus pais, como não acompanhavam o processo, o meu processo na igreja, a minha vizinha acompanhava o meu processo na igreja. Ela foi ter com meu pai naquele momento da lição matinal, elas saíram e a minha mãe explicou o motivo por que o meu pai não queria que eu seja batizado. A minha vizinha disse: ei, não faça isso. Se ele está decidido, Deus seja louvado. Conversaram com alguns irmãos e foram até com meu pai. E meu pai conversaram com ele. Meu pai
aceitou, mas eu notei que não aceitou assim da decoração 100%, aceitou ainda com um pouquinho de receio, dizendo que vamos ver como é que vai ser. Porque naquele tempo havia muita gente que se batizava e regressava. Sim, sim. Talvez um dos receios que meu pai tinha deve ser esse. Agora, o que aconteceu? A minha vizinha, ela disse que eu vou assumir a responsabilidade, você como uma madrinha para ela. Ok. Que aconteceu, eu vou acompanhar o processo. Desde então, de onde eu vou, sempre tem alguém a me acompanhar. Ok. De onde eu vou, sempre tem alguém a me acompanhar. Certo. E aquilo aconteceu. Quando eu decidi, fui lá na altura, as conferências do distrito estava a acontecer no campo dos Correios, aquele quintalão grande, para quem conhece, estava a decorrer aquele projeto. Na quinta-feira eu me entreguei lá e fui batizado naquele mesmo dia, dia 19 de setembro. Nos levaram para a igreja mais próxima, que era a igreja do meu pai, que era Golfo 3 na altura. Sim. O que acontece? O meu pai, como estava na técnica, no som, áudio, visual, entre outras coisas, eles como foram delegados para essa área, ele não acompanhou o meu batismo. Certo. Aquilo magoou-me o meu coração. Ok. Na altura, quem acompanhou o meu batismo foi o meu amigo, considero já irmão, crescemos também junto, o Adriano, o Leonel, a minha mãe e a minha irmã Ruth, a mais pequena, que é a nossa caçula. E fui batizado naquele dia eu senti uma virtude do Espírito Santo. Quando eu saí do batistério, eu senti uma tontura naquele dia. Eu senti um livramento. Ok. Que eu digo sempre que se eu fosse Certo. voltar naquele mesmo dia, ser batizado, até a igreja, se fosse naquele processo, tem um período de tempo, todos se batizam, que não seja aquelas pessoas que pecaram, mas livremente, seria muito bom, uma renovação de fé. Mas, felizmente, a nossa renovação de fé é a Santa Ceia. Então aquilo aconteceu, saí da igreja, todo motivado, chegamos, oramos, meditamos e fui para casa. Amém. Você imagina, todos já lhes deram presente, os pais estão lá, eu simplesmente o meu presente naquele momento foi um abraço, coragem. Cheguei para casa e não sabia o que meu pai estava a me preparar. O meu pai me deu um presente, é como se fosse o peregrino, o escudo. Ele deu-me uma Bíblia e deu-me um fato com um sapato. Aquilo para mim foi uma armadura que meu pai deu-me para combater as forças do mal, para pregar a mensagem de Deus. Quando eu vi o fato, era um fato preto, eu fiquei muito motivado. Uma das coisas que eu queria mesmo era a Bíblia, principalmente, para eu meditar muito a palavra de Deus. E de lá para cá, veio também incentivar várias pessoas para que se entreguem e se batizem ao Senhor. Certo. E nesse caso, quem foi o pastor que o batizou? Foi Pastor Batista. Ok. Batista, lembro o primeiro nome foi Pastor Batista.